Todos os anos, cerca de 50 mil raios caem no Brasil e a maior parte da incidência nessa época, justamente o verão. Vamos voltar a conversar com a Carla. Carla, e aí São Paulo é o estado onde ocorre a maior incidência das descargas elétricas, né? Onde tem mais raio. Sim, Renata. O litoral é uma das regiões onde mais caem essas descargas elétricas. Neste fim de semana, um casal de turistas morreu depois de ser atingido por um raio. Eles foram alertados sobre o perigo, mas não conseguiram escapar. É por isso que todo mundo deve ficar atento quando começa a chover. O melhor a se fazer é imediatamente procurar um abrigo. Domingo, 6 de janeiro. Bertioga, litoral norte de São Paulo. Chovia. Inês e Tiago estavam no mar. Naquela tarde, caíram 50 raios só naquela praia. Inês e Tiago, percebendo o perigo, tentavam sair do mar. Quando estavam quase na praia, foram atingidos por um raio. Estava recolhendo as mesas, né? Aí daqui a pouco só escuto o estrondo, o raio caindo e os dois caídos aqui de costa no chão, com as mãos usadas e tudo. Inês e Tiago morreram na hora. Foram vítimas de um dos mais de 50 milhões de raios que caem no Brasil a cada ano. Eles estavam no litoral mais castigado por raios em todo o país, as praias de São Paulo. Se você enxerga que está se aproximando uma tempestade, saia da água e, se possível, saia também da areia. Procure um abrigo num carro fechado ou numa residência. A estrutura metálica do carro evita com que o raio entre dentro do local. Não se preocupe em ficar molhado, se preocupe em não ser atingido por um raio. Nesse mesmo domingo, no interior de São Paulo, em Ourinhos, um raio provocou um incêndio num reservatório com quase 5 milhões de litros de combustível. O incêndio durou 30 horas e as chamas atingiram mais de 20 metros de altura. Todo mundo sabe que um choque de 110 volts na nossa casa pode até matar. Este cabo de alta tensão tem 88 mil volts. Mas isso tudo não é nada se comparado a um raio. Ele pode chegar a ter até 1 milhão de volts. A única coisa capaz de anular toda essa violência do raio é a Terra. Não se consegue produzir um equipamento que seja 100% à prova de raios, porque os raios sempre acabam superando as capacidades que a gente coloca contra eles. No centro de operações da Eletropaulo, a empresa monitora as chuvas, os ventos e os raios. Essas áreas escuras, piscando no sul e sudeste do Brasil, são raios registrados na última hora. Quase 22 mil raios. Os raios são uma força da natureza incontrolável e o que nos cabe é a prevenção deles. Então, sabendo onde eles estão, nós conseguimos diminuir os impactos que eles podem causar. E agora nós falamos ao vivo daqui de São Paulo e olha que interessante, mesmo dentro de casa, nós não estamos totalmente protegidos. A gente convidou um especialista em raios para falar sobre o assunto, Alexandre Piantini. Alexandre, dentro de casa, que cuidados a gente tem que tomar? Dentro de casa, durante uma tempestade, deve-se evitar tocar em aparelhos eletrodomésticos ligados à rede elétrica, como geladeiras, fogões, por exemplo. Deve-se evitar, se possível, utilizar o telefone, né? A não ser em caso de emergência, o telefone convencional. E também evitar ficar próximo a janelas, tomadas, né? Torneiras, tubulações metálicas. Mas por que se deve evitar o uso do telefone, por exemplo? Porque no caso de incidência de uma descarga elétrica, de um raio próximo a uma rede telefônica ou diretamente na rede telefônica, uma onda de alta tensão pode se propagar através da linha e chegar até o aparelho. Se naquele momento a pessoa estiver utilizando o aparelho, ela pode sofrer um choque. Então, para se evitar isso, a não ser em caso de emergência, não se deve utilizar o telefone. Alexandre, época de férias, muita gente na praia, que cuidados o banhista tem que tomar? No litoral, durante uma tempestade, nessa época de verão, normalmente acontece, né? Então deve-se evitar ficar em áreas muito abertas, como uma praia. Se estiver dentro da água, deve sair da água também, seja no mar, no rio, num lago. São situações que se deve evitar. Muito obrigado. Chico. Obrigado.